Vocês conseguem ver aí esse slide? Sim? Ok, Dan. Obrigada. Massa, Mônica. Ótimo. Só para que vocês relembrem o que nós demos na aula passada, e aí a gente vai avançar na aula de hoje. Eu gostaria de dar bom dia a todos, né, oficialmente. Espero que vocês estejam muito bem. Infelizmente, esse isolamento social tem se postergado além das nossas vontades, porém, conforme previsto pelas autoridades da ciência, né? Eu sempre faço uma pequena digressão nas aulas de direito do trabalho, de direito empresarial, porque são dois ramos do direito que têm muito sentido, têm muita conexão com a realidade, né? Os efeitos sociais e econômicos desse isolamento social. Então, eu espero que vocês estejam bem, com energias renovadas. Precisamos seguir adiante com esperança no coração e com ânimo no espírito, para que ao final tudo dê certo. E aí é com esse gás, com esse estímulo, que eu estou aqui na minha casa e vocês também bem fiéis às minhas aulas, para que a gente possa cumprir a missão aqui acerca do estudo do direito coletivo do trabalho. O nosso objetivo hoje é fazer algumas observações sobre determinados artigos que se encontram na CLT, mas que não foram recepcionados pela Constituição Federal. Então, hoje a gente tem uma aula muito importante pelo sentido hermenêutico dela, o que vai te fazer lembrar a introdução ao estudo do direito, hermenêutica, interpretação jurídica, enfim. E, na sequência, a gente vai para um assunto mais prático, que é a regulamentação acerca das contribuições sindicais e das partilhas dessas contribuições sindicais. Então, a gente tem uma aula inicialmente um tanto quanto, né, teórica, e no segundo momento da aula a gente vai para um conteúdo mais prático, né, mais dinâmico da aula. Inicialmente, quero lembrar para vocês que nós estudamos 10 princípios sobre o direito coletivo. E todos vocês já fizeram direito do trabalho 1 e conseguiram identificar que os princípios estudados por nós aqui no direito coletivo são diferentes dos princípios estudados pelo direito do trabalho 1. Entretanto, um ramo do direito não pode servir para contrariar as regras e preceitos que nós estudamos em outro ramo do direito. Afinal de contas, uma das primeiras informações que você recebe no curso de direito e interioriza é que o direito é uno. A gente acaba dividindo o direito em partes, em ramos e em disciplinas, para que tenhamos uma estratégia muito didática. Mas o direito é um só. E aí também vocês estudaram, nesse discurso, a hierarquia das normas ou hierarquia das fontes, e vocês viram a Constituição Federal se posicionar como norma suprema maior de um ordenamento jurídico. Por outro lado, se eu pensar num direito intertemporal, se eu pensar numa evolução temporal de tantas leis que nós, no Brasil, já conhecemos, vocês poderiam pensar aí ficticiamente uma linha do tempo, coloco um marco no meio dessa linha, escrevo Constituição Federal e vou enxergar várias leis antes da Constituição Federal, que inclusive não foram revogadas, e várias leis depois da Constituição Federal. Qual é a interpretação que a gente precisa tirar disso? Todas as leis depois da Constituição Federal precisam ser naturalmente
inconstitucionais, sob pena de sofrer, inclusive, um vício diagnosticado através pela ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, justamente para afastar da aplicabilidade qualquer norma no ordenamento jurídico brasileiro que seja contrária a essa norma maior chamada Constituição Federal. Em relação às leis que já existiam antes da Constituição Federal de 1988, nós precisamos falar em uma expressão que é a seguinte: recepção, isto é, essas leis precisam ser recepcionadas pela Constituição Federal, porque, inclusive, se elas não forem recepcionadas, em função da hierarquia das normas, a gente precisa desprezar o conteúdo que vai de encontro e que, portanto, viola a norma maior deste país e desse ordenamento, que é a Constituição Federal. E aí você pode estar se perguntando: professora, por que você está começando a aula falando isso tudo? É que aqueles princípios, os 10 princípios que nós estudamos no direito coletivo, são todos princípios explícitos ou implícitos, isto é, expressamente ou indiretamente, implicitamente, extraídos da Constituição Federal, especialmente no artigo 8º da Constituição Federal. Assim como o artigo 7º é o pilar constitucional do direito individual do trabalho, o artigo 8º e seguintes, isto é, artigo 8º, 9º, 10º e 11º, são os pilares constitucionais do direito coletivo do trabalho. Com isso, todas as normas vigentes neste país, pertinentes ao direito coletivo do trabalho, não podem violar a Constituição, porque se violarem a Constituição, nós teremos aí um vício de hierarquia das normas. Para quem não lembra, a CLT é um decreto-lei 5452 de 1943. Então, esta é uma legislação anterior à Constituição Federal. E o que eu tinha te dito agora há pouco é que essas leis que são anteriores e que continuaram a vigorar mesmo depois da Constituição Federal, precisam ser lidas sob um olhar de consonância interpretativa com a Constituição Federal. Porque se não houver esta harmonia interpretativa com a Constituição, e se nós identificarmos artigos que vão de encontro a algo que a Constituição diga, então a gente vai dizer que aquele artigo não fora recepcionado pela Constituição Federal. Eu não posso dar predominância ao artigo da CLT e desprezar o mandamento constitucional, porque eu estaria a violar a hierarquia das normas. Até aí vocês entenderam esse raciocínio, porque é só um raciocínio introdutório para que a gente possa fluir nos demais pontos dessa aula, que certamente, se vocês estivessem estudando sozinho, principalmente na leitura da CLT, vocês não iriam conseguir concluir só. Então, que bom que vocês estão aqui me assistindo, né? Infelizmente, aqueles que não estão aqui vão ter uma certa dificuldade de pegar esse conteúdo, mas vamos para frente. Vocês conseguem enxergar aí, na tela de vocês, um slide. Na verdade, eu coloquei aqui nessa tela, porque como na última aula eu falei dos delegados sindicais e mencionei a não estabilidade dos delegados sindicais, seguindo aqui, vocês vão ver, você já tem esse slide,
Então, nos slides anteriores, eu estava tratando exatamente dos pontos da aula passada, e aí trouxe a súmula 369, a OJ 365, a OJ 369, que fala que o delegado sindical não tem estabilidade, e na sequência eu trago aqui o artigo 523 da CLT, que diz que os delegados sindicais destinados à direção das delegacias ou seções instituídas na forma do 1517 são designados pela diretoria. Eu tinha citado isso, disse inclusive que os delegados sindicais não eram estáveis porque não eram votados em assembleia e nem representavam externamente o sindicato. Essa representação fica a cargo da diretoria, composta pelos dirigentes sindicais. Vale a pena ler o 517, justamente para ver esse cenário de base territorial dos sindicatos e das próprias delegacias. Agora, se vocês já me acompanharam, pelo menos olhando os slides, ainda que eu não tivesse alcançado o conteúdo, você encontrou alguns slides, são os 3 próximos slides, esse mais 2, com esse símbolo aqui de cortado que eu coloquei. Olha qual é a interpretação desse símbolo, que aí, no meu discurso introdutório da aula de hoje, ele se presta para te fazer concluir alguns efeitos de artigos da CLT que não foram recepcionados pela Constituição Federal, por vários motivos. Então, só para revisar os princípios, e a gente vai se aproximando cada vez mais das provas, vale super a pena a gente fazer algumas digressões pretéritas para lembrar o que a gente já falou antes. Um princípio muito salutar que nós estudamos foi o princípio da autonomia coletiva, ou poder de autorregulamentação. Esse artigo, aliás, esse princípio está previsto no artigo 8º da Constituição Federal. Se você pensar qual o significado de autonomia coletiva ou poder de autorregulamentação, você encontra como conceito o fato de que este é um princípio através do qual garante ao sindicato esta independência, essa autonomia em relação à sua administração interna, à sua criação, ao seu funcionamento, ao gerenciamento das ações pertinentes ao sindicato enquanto pessoa jurídica de direito privado. Então, essa pessoa jurídica de direito privado é composta por órgãos internos. Já estudamos a Assembleia Geral, a diretoria e o Conselho Fiscal. Todo sindicato tem um estatuto, e graças a esse princípio da autonomia coletiva, é que o próprio sindicato deve ter liberdade para estabelecer no seu estatuto as regras internas de administração, de funcionamento e de organização do sindicato. Diante desse princípio, nós temos aí alguns efeitos extremamente relevantes para o direito. E aí vou fazer até uma digressão com o direito das sociedades para você me entender. Aí alguns já estão aí pensando, né, Henrique? Misericórdia, Senhor, sociedades. Ô peste, ainda bem que eu me livrei. Saí sangue, mas me livrei. Enfim, lá no direito das sociedades, nós estudamos as diferentes espécies de sociedades e vimos que em cada uma das espécies nós temos uma regulamentação do Código Civil, no Código Civil, e estudamos as possibilidades de os sócios deliberarem em assembleia, discutirem temas pertinentes à própria sociedade, mas vimos que o próprio Código Civil estabelece quórums
para que nós possamos concluir se aquele assunto foi aprovado ou não pelos sócios. Inclusive, a lei faz isso de uma forma muito peculiar, justamente para que os sócios majoritários não criem regras em seus contratos sociais só para beneficiar a ele. Então, a lei foi muito técnica e muito inteligente ao deixar para o legislador esse encargo de estabelecer, por exemplo, que determinado tema é aprovado se em assembleia houver aprovação de mais da metade do capital social, ou no mínimo 3/4 do capital social. Enfim, ainda que você não lembre desses detalhes com precisão, você vai lembrar que existiam os quórums específicos para que os assuntos fossem deliberados em assembleia e considerados aprovados ou não. Pois é, vamos transferir essa informação de assembleia, de deliberações que acontecem dentro da assembleia, e essas deliberações terão como resultado, pelo menos, o pensamento, o posicionamento de uma maioria, pelo princípio, né, das deliberações democráticas, que permeiam tanto o direito civil quanto o direito empresarial e tantos outros ramos do direito. Agora, esta maioria não é exclusivamente metade mais um. Que maioria é essa? Que número é esse mais do que a metade? 2/3? 3/4? Mais da metade? Como funciona isso? Quais são os quóruns que eu tenho que considerar a fim de que, por exemplo, um sindicato consiga votar e aprovar em assembleia a deflagração da greve? Qual é o quórum que eu tenho que alcançar para que o sindicato aprove paralisações específicas como instrumentos de barganha em um momento iminente da deflagração da greve? Como é que o sindicato aprova o aumento no piso da categoria? Como o sindicato aprova todos aqueles quesitos que serão apresentados ao empregador como propostas para o novo acordo coletivo ou para a nova convenção coletiva? Então, diante desse discurso, a gente precisa, até aqui, dia 24 de abril, com o que você tem de conteúdo na cabeça, você precisaria necessariamente lembrar do princípio da autonomia coletiva. Você teria que lembrar do poder de autorregulamentação para me responder assim, tudo que você está me perguntando eu não sei responder não. Eu vou ter que saber que sindicato é esse, consultar o estatuto do sindicato, ou a convenção, às vezes tem os dois, para ver o que foi que internamente esses sindicatos estabeleceram em suas normas estatutárias ou convencionais, para eu te dizer como é que eu considero aprovado tudo isso que você me perguntou. Eu vou ter que ver o estatuto, procurar lá o capítulo das deliberações, e aí eu vou ver que considerar-se-á aprovada a deliberação, se em assembleia tiver aprovação de mais de tantos por cento, ou tantas, metade mais um, enfim. Também vai existir um quórum para que eu entenda que aquela assembleia está instalada. Em primeira convocação, que quórum é esse? Em segunda convocação, geralmente com qualquer quórum, mas eu tenho que ler o estatuto. Então, veja, o princípio do poder da autorregulamentação. Auto vem de própria, regulamentação, normas. Então, é o poder que o sindicato tem de criar suas próprias normas. E nessa criação de próprias normas, ele vai estabelecer a organização, a administração, o funcionamento interno daquele sindicato, ok? E tudo isso foi ensinado por mim através desse princípio, tendo como base o direito constitucional.
e o que está posto no artigo 8º da Constituição Federal. Aí, tudo isso se faz extremamente necessário, porque vai que eu coloque na sua prova, ou se eu viesse aqui com um ar de malícia, e antes de trazer todo esse discurso, eu te apresentasse esse artigo aqui. Esse artigo 524 está na sua CLT. Se você estiver aí ao seu alcance, se tiver ao seu alcance a legislação, e se não tiver, verifique depois. Você vai abrir a CLT e não vai constar lá, artigo 524 revogado. Não tem isso. Da mesma forma, você não vai encontrar aqui artigo 528, tem tantos outros que eu vou colocando na sequência. Eu coloquei aqui na minha, nesse roteirinho hoje, até porque preciso crescer esses slides, eu coloquei esse artigo 524, que é o maior deles e que fala exatamente desse assunto que eu estou a tratar agora. Mas veja, vamos ler, está na sua CLT e não foi revogado. Mas preciso entender, conforme a Constituição Federal, e como esse artigo vai de encontro à Constituição Federal, eu vou dizer que ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Olha o artigo 524. Serão sempre tomadas por escrutínio, que é por votação secreta, na forma estatutária, as deliberações da Assembleia Geral, concernentes aos seguintes assuntos. Então, aqui está falando da Assembleia Geral do Sindicato. A linha A, eleição de associado para representação da respectiva categoria prevista em lei. Tomada e aprovação de contas da diretoria. Aplicação do patrimônio. Julgamento dos atos da diretoria relativos às penalidades impostas aos associados. Pronunciamento sobre relações ou dissídios de trabalho. Nesse caso, as deliberações da Assembleia Geral só serão consideradas válidas quando ela tiver sido especialmente convocada para esse fim, de acordo com as disposições dos estatutos da entidade sindical. O quórum para a validade da Assembleia será metade mais um dos associados quites, ou seja, em dia com os pagamentos das contribuições que cabem fazer para o sindicato. Não obtido esse quórum em primeira convocação, reunir-se-á a Assembleia em segunda convocação com os presentes, considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem 2/3 dos votos. Faltou um T aqui, vou colocar logo. 2/3 dos votos. E aí segue a eleição para os cargos da diretoria e do Conselho Fiscal, serão realizadas também por escrutínio secreto durante 6 horas contínuas, pelo menos, na sede do sindicato, nas delegacias, enfim. Acho que não preciso mais ler, considerando todo o contexto que eu iniciei a aula de hoje para você. Aqui eu tenho uma indiscutível e invasiva interferência do Estado, através da lei, na organização e no funcionamento das entidades sindicais. Esse artigo, como você consegue verificar aí nos slides que eu coloquei, ele tem redação, olha, em alguns momentos, 1946, 1955, 1946 também, enfim, 1946 e 1955, 33 anos antes da Constituição Federal, daí deve ser considerado não recebido, não recepcionado pela Constituição, porque afronta
um dos princípios basilares, na verdade são dois princípios basilares do direito do trabalho: a autonomia coletiva e, paralelamente, a proibição do Estado de intervir na administração e na organização interna do sindicato. Alguns autores dizem que se trata de um princípio só, a autonomia coletiva. E, em função de existir essa autonomia coletiva, proíbe-se ao Estado qualquer tipo de intervenção na organização e no funcionamento do sindicato. Como você queira entender, se são dois princípios, se é um princípio só, digamos assim, recheado de todas essas peculiaridades, mas o fato é que você tem que olhar, ao estudar todos os artigos da CLT que permeiam o direito coletivo do trabalho, você precisa ler esses artigos e interpretar esses artigos, sempre lembrando dessa técnica hermenêutica e fazendo esse filtro para perceber se aquele texto viola ou não algum princípio constitucional. Porque se violar, você afasta a aplicação desta regra e não utiliza essa informação para o respectivo tema. É o caso aqui, exatamente, do artigo 524, sobre... Professora? Oi? Oi, Henrique. Diga-me. Eu tô com uma CLT comentada aqui, onde o autor diz o seguinte: ousamos divergir desse entendimento. O regime do sindicato único tem de sofrer certas limitações a fim de que o interesse geral da coletividade não fique subordinado ao interesse menor de grupos profissionais. A CLT comentada fala justamente o que a senhora está falando aqui, e só que aí o autor ele diz que ousa de discordar, né, dessa questão da não recepção da Constituição em alguns pontos, principalmente nesse ponto aí. Você foi ótimo. É Valentim Carrion? Ai, meu pai. E nada não. Eu posso lhe dizer daqui a pouco, professora. Tem nada não. Não precisa, não tem problema nenhum. Agora, aproveitando a fala de Henrique, até porque nossa primeira parte da aula é de hermenêutica constitucional, eu falei para você que esse artigo e tantos outros não estão revogados. Se não estão revogados, permitem aos homens e mulheres o direito de interpretarem e raciocinarem. Não temos um posicionamento do STF, já que esses artigos não foram, assim, pelo menos os artigos que estão em vigor, não foram levados a debate para o Supremo numa possível ação de inconstitucionalidade ou de não receptividade à norma constitucional, a depender de que ano seja esse artigo. Não foi feito isso. E aí, quando a gente abre margem para a interpretação, a gente também abre margem para divergências doutrinárias e jurisprudenciais. Foi massa essa digressão de Henrique, porque a doutrina não é pacífica, não. A doutrina não é, digamos assim, unânime em entender que esse artigo e outros, né, e Henrique pode verificar nessa CLT comentada, tantos outros que também vão aparecer com essa crítica e com o direito do autor de concordar com esta não receptividade ou não. É verdade, e inclusive o Valentim Carrion diz isso, que o direito é para ser pensado, e aí diante, até as normas que estão estabelecidas na legislação, nos dá o direito de pensar e de discordar, em que pese como julgador, o juiz precisa aplicar o que está disposto na norma, efetivamente, né, esses temas geram mesmo debate. E alguns doutrinadores falam exatamente isso que Henrique falou. Olha, esse artigo 524 em si,
Não considero um artigo que não fora recepcionado pela Constituição. Eu acho que esse artigo foi, sim, recepcionado, inclusive em consonância com a norma constitucional, até porque o Estado precisa cumprir essa intervenção mínima nas relações. A lei, por si só, é o símbolo dessa intervenção do Estado nas relações. E no que diz respeito às relações de trabalho, pensando na atuação do sindicato e considerando que o sindicato representa a categoria, é bom que nessas deliberações exista um freio para que a diretoria do sindicato, para que aquele grupo em conluio não funcione quase como um império ou uma monocracia, ou monarquia, como você queira dizer, e manipule todas as diretrizes do sindicato. A vigência desse artigo 524, conforme Henrique leu, funcionaria como um freio, portanto, às diretrizes que são capitaneadas pelos diretores, dirigentes sindicais. Esse é um discurso muito, digamos assim, razoável. Eu não concordo. Eu acho que a gente precisa seguir o comando constitucional, que é o mais moderno, e, claro, em um caso concreto, se nós diagnosticamos uma usurpação da direção do sindicato em relação ao comando administrativo que essa diretoria possa ter, a gente discute isso perante o Poder Judiciário e, se for o caso, até para gerar aí sanções específicas para os dirigentes sindicais. Mas eu me filio à corrente majoritária e me convenço muito por grandes nomes do direito do trabalho que pensam nesse sentido que eu comecei o discurso, ou seja, de que o artigo 524 não fora recepcionado pela Constituição Federal, e aí eu cito para vocês o Rodolfo Pamplona, a Vólia Bonfim Cassar e o Carlos Henrique Bezerra Leite, ok? Mas foi ótima, Henrique, essa sua digressão. É claro que até porque vocês são estudantes e vocês se preocupam com prova, com o que a professora vai colocar na prova, impossível eu cobrar uma matéria dessa na questão objetiva. Inclusive, nessa primeira prova, você já sabe, você terá apenas 10 questões objetivas. Então, eu não vou poder colocar na prova, a menos que, em questão objetiva, eu diga assim, uma parte da doutrina entende que o artigo 524, aí claro que eu vou ter que trazer pelo menos o artigo, porque você não vai decorar, também você está em casa, né, vai poder consultar tudo. Mas tratem de tirar 10 nessa AV1, viu? Porque a entidade não vai chegar aí na sua casa para lhe fiscalizar, então tratem de ser bem ninja e profissional nessa V1, porque a V2, se a entidade estiver bem pertinho de você, aí é diferente. Espero que esteja, não aguento mais esse isolamento social. Mas vamos lá. Bem, feitas essas considerações hermenêuticas, a V1 vai até contribuições do sindicato. É o assunto que nós vamos entrar agora. Se nós conseguirmos concluir nessa 1 hora de aula, ótimo, hoje a gente encerra o assunto para a V1. E aí a gente segue o fluxo com outros assuntos já para V2. Eu vou, na próxima semana, informar para vocês, porque eu vou adotar um simulado. Não sei se vou fazer bem 10 questões, mas sei lá, no mínimo umas 7, 8 questões, não sei. Só para que vocês possam, né, treinar antes, ter acesso antes a como vai ser a prova, não no sentido das assertivas em si, mas assim, você entrar num ambiente virtual, logar, porque vocês estão bem presentes na aula, mas tem aqueles que não estão frequentando. Então, pelo menos no simulado, eu ganho aí legitimidade para dizer que oportunizamos
esse contato prévio com a prova e não há justificativa, então, para que vocês questionem qualquer tipo de falta de comunicação sobre como encontrar a prova, qual é o acesso, enfim. Embora o aluno presente nunca faça isso, né? Porque ele vai ter todas as diretrizes dadas pelos professores. Só o turista que fica perdido no espaço sideral. Mas vamos, então, sem maiores delongas, avançar para o conteúdo de contribuição sindical. Contribuição sindical. Necessariamente, antes até de ler o artigo 580 da CLT, eu preciso fazer algumas considerações práticas, críticas, que advêm da reforma trabalhista, isto é, da Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, porém que só entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. Esta lei, apelidada de reforma trabalhista, ela nasceu sendo, honestamente, uma reforminha. Tinha como pretensão alterar tão somente alguns poucos artigos, mas o fato é que, àquela época, o Michel Temer, vampiro mó, e os seus vampirinhos se uniram à bancada empresarialista e resolveram aproveitar aquela oportunidade e, em conluio, fazer um processo legislativo, aliás, o processo legislativo mais rápido que o Brasil já teve, pela quantidade de artigos que foram trazidos nesse projeto de lei, né? Nós tivemos a reforminha, eu nem vou me lembrar o número do projeto, mas o substitutivo do projeto, que foi o 6787, salvo memória, 6787, foi que trouxe assim, esse bombardeio de propostas para alterar alguns temas da CLT e inserir outros temas. O grande foco da reforma trabalhista era, então, dar privilégios ou maiores concessões ao empregador. E essas estratégias avançaram para alterações substanciais no direito material do trabalho, tanto na seara individual quanto na seara coletiva. Os benefícios do empregador também se estenderam para a seara do processo do trabalho, mas o processo do trabalho, vocês só vão ver, se Deus quiser comigo, no próximo semestre. No semestre passado, pelo menos quem cursou em tempo, né, regular, já viu o direito do trabalho 1 e viu todas as críticas que eu ou que Dani, certamente, né, Dani também faz isso, acerca das alterações da CLT pela reforma trabalhista. Na seara do direito coletivo do trabalho, essa proteção ao empregador foi visível. E sabe aquele... eu não sou policial, Henrique pode me ajudar. Qual é aquela arma, Henrique, que a gente atira sem fazer barulho? Me ajude aí. Eu não sou profissional, mas eu boto medo. Como é o nome daquela arma que a gente pode atirar e não faz barulho? Aquela arma silenciosa. Você é meu auxiliar técnico. Mas foi exatamente isso que a reforma bala, dum-dum. Oxe, é sacanagem de Raimundo, né? Henrique, me ajude aí, vá. Eu sei lá o que é bala dum-dum. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é que deu-se um tiro de bazuca no sindicato, de forma silenciosa.
Isto é, o sindicato só sentiu a porrada, não viu a preparação toda, não. Até porque foi 6 meses de mudança, né, esse substitutivo do projeto de lei que culminou na reforma trabalhista. Claro que o projeto de lei foi público, claro que o sindicato viu, isso é só um efeito conotativo que eu estou dando aqui, porque o sindicato não foi capaz, na verdade, não teve tempo ou habilidade para tentar responder e mudar essa estratégia, até porque sempre tem, Henrique, representantes do sindicato no poder, mas naquele momento a bancada empresarialista foi muito mais forte. A bancada empresarialista estava coligada às estratégias da cúpula máxima do poder executivo, que é a presidência da República. Então, os sindicatos foram insuficientes, né? Os líderes que protegem os sindicatos e os trabalhadores, de um modo geral, foram impotentes, inoperantes em relação à força empresarialista que existiu naquele momento, que culminou na aprovação e vigência da reforma trabalhista. E aí, qual foi esse tiro que foi dado no sindicato, capaz de desmantelar, fragilizar, mitigar a atuação do sindicato? Foi exatamente as mudanças pertinentes às contribuições sindicais. Todos vocês ouviram, né, as principais mudanças geradas pela reforma trabalhista, e todos vocês sabem, mesmo sem ouvir de mim, que agora a contribuição sindical não é mais obrigatória, não é mais compulsória, é facultativa. Bom dia, John. Essa facultatividade exige que o empregado se manifeste por escrito para que ele possa anuir com o desconto pertinente na condição de empregado a um dia do seu trabalho, então o valor correspondente a um dia do seu trabalho, para que esse valor seja repassado aos entes sindicais que pertencem à sua categoria. Veja que essa estratégia foi de uma forma que, inclusive, a reforma trabalhista foi de encontro à presunção tácita da anuência, que é, inclusive, utilizada lá no direito civil. Lá no direito civil, nós usamos a regra do quem cala consente, né? E aqui, quem cala recusa. Quem cala não consente. Para que o empregado possa consentir, ele precisa anuir expressamente e por escrito esta autorização de descontar o valor pertinente a um dia do seu trabalho para que seja repassada aos entes sindicais. Bem, eu não preciso nem te dizer, porque você é maduro o suficiente, que, considerando que estamos num país de uma estratificação social tamanha, de uma exorbitante quantidade de operários, de trabalhadores, de pessoas analfabetas funcionais, de pessoas ignorantes, no sentido de desconhecedores de direitos, não intelectualizados. Então, nós temos uma grande massa de manobra no Brasil, formada pela classe média-baixa, baixa e dos miseráveis, que na ciência política, na sociologia, usamos essa terminologia, né, de miseráveis. Não é miserável no sentido do ditado popular, né, da forma informal, mas de pessoas que não têm mesmo
estão numa situação degradante de sobrevivência, à margem da sociedade, sem emprego, e aí a economia fala em desocupados, ou seja, sem ocupação, sem perspectiva de emprego, sem absolutamente essa expectativa de se ressocializar dentro de um contexto empregatício, né, econômico. Pois bem, pensando nessa grande massa formada por brasileiros não intelectualizados e principalmente partindo para uma análise do valor médio de salário ganho pelo brasileiro, que por sinal é uma média muito baixa, né? O brasileiro ganha, e eu não estou atualizada, confesso, vou até verificar isso, mas assim, se você pensar, tomara que a média seja de um salário mínimo mesmo, que é o mínimo vigente nesse país, porque a gente tem a quantidade de desempregados e na hora de fazer essa estatística, o desempregado conta como recebedor de R$0 e diminui a média de salários. Então, pensando nisso, aquele trabalhador que recebe um salário mínimo, você acha mesmo que ele vai querer ter o desconto, ele vai autorizar o desconto de um dia do seu trabalho? Olha, eu acabei de jogar aqui no Google, e essas aulas à distância pelo menos oportunizam nessa pesquisa imediata. Eu abri aqui, né, a primeira informação que tem, da Época Negócios, uma publicação recente, de 16 de outubro de 2019, então estou apenas citando, não tive, é verdadeira, porque aqui está citando, olha, renda média de mais da metade dos brasileiros é inferior a um salário mínimo. Pesquisa do IBGE mostra que 54 milhões de brasileiros recebeu, em média, R$ 928 mensais em 2018. Então, só para você perceber que, de fato, a média salarial do brasileiro, 2018, 2019, nem chegava a um salário mínimo. Me diga aí como isso vai ficar depois dessa situação atual do Covid-19, né? Em que diversos empresários vão ter que fechar suas portas, porque as despesas fixas, com aluguel, com luz, com água, né, despesa de pessoal continua, vários empresários suspendendo o contrato de trabalho dos seus empregados, conforme medida provisória 936, e aí aproveito para dizer, eu fiz isso na turma de Direito do Trabalho, vou fazer aqui também, de Trabalho 1, vou fazer aqui também. Gente, por favor, vocês têm uma responsabilidade social fenomenal. Vocês precisam honrar a profissão que vocês escolheram. Tudo bem que vocês não estão ainda na atividade profissional, porque a gente precisa dar um passo por vez, mas vocês estão aqui construindo um castelo que só existe uma pessoa capaz de derrubá-lo. Esse castelo, simbolicamente, é o conhecimento. E só existe uma pessoa capaz de derrubar o seu conhecimento, é você mesmo. A única pessoa que vai reinar nesse castelo de conhecimento é você, e que você vai ser o único responsável por deixar esse castelo cada vez mais pomposo, cada vez mais honroso, rico de conhecimento, né, de intelectualidade. E se você se acomodar, se você dormir no ponto, bem numa linguagem de baiano, o seu castelo se deteriora rapidamente. Inclusive, se eu for fazer essa digressão, eu tô sentimental hoje, viu? Acho que depois eu vou até parar para escrever um poema.
quando eu estou com esses sentimentos à flor da pele, essa sensibilidade, eu escrevo bastante, mas os meus escritos são meus, eu não divulgo muito. Mas, pensando que o seu castelo é um castelo de aço, que você enriquece a cada dia com estudo, com conhecimento, massa. Se você deixa esse castelo se deteriorar, como se fosse num passe de mágica, esse castelo vai vir areia e se desmembra, tipo o estalo do Thanos, se perde, todo o conhecimento que você construiu não serve para nada. E o direito te mostra muito isso. Então, assim, quando você tem uma pessoa símbolo de conhecimento para você, você olha um jurista, um autor de um livro, um professor, né, um profissional, e você diz assim, pô, aquele cara é brilhante. Olha Charles, por exemplo, né? Olha eu. Brincadeira. Olha Charles, e fala assim, pô, esse cara é um fenômeno. Chega a dar uma inveja branca de ver tanta intelectualidade, não é? É que ele estuda a cada dia, é que ele se dedica a cada dia. E aí, muito modestamente, eu me incluo, porque eu sou muito estudiosa a cada dia. E seja isso também, porque se você deixar para lá o estudo, você vai se transformar naquele estalo do Thanos, uma areia que se desmembra, e o seu esforço no passado não vai ter servido para nada. Eu me formei e joguei fora o código de 16, que eu estudei todo pelo Código Civil 16. A CLT daqui a pouco muda completamente. E esse meu discurso vai talvez para te fazer acordar e vai para te conscientizar que tivemos recentemente diversas medidas provisórias editadas pelo governo Bolsonaro nesse momento de crise, e várias medidas provisórias que dizem respeito ao direito do trabalho. Por favor, é leitura obrigatória para que você consulte e leia 2 medidas provisórias. Vou colocar 3, mas a segunda nem é muito importante, você vai ver por quê. Porque você já sabe, não precisa ler, é tão pequenininha. É a medida provisória, anotem, por favor, é a medida provisória 927, que foi a primeira medida provisória sobre regras trabalhistas, aí que veio, inclusive, aquela informação de que a empresa poderia suspender o contrato dos empregados e o empregado ficar sem receber dinheiro por até 3 meses, sei lá, nem me lembro. Só que Bolsonaro sofreu uma pressão tão grande que essa medida provisória foi de 22 de março de 2020, e no dia 23 ele editou outra medida provisória, a 928, justamente para revogar aquele artigo 18 da medida provisória 927, que permitia a suspensão do contrato de trabalho sem recebimento de salário. Aí, ele também editou uma medida provisória interessantíssima. Eu fiz, inclusive, uma live numa sexta-feira. Acho que Henrique assistiu. Obrigada, Henrique, por me prestigiar. Mas eu falei muito da medida provisória 936. Essa medida é a que traz o plano emergencial para a manutenção de emprego e renda. Então, permite que os contratos de trabalho sejam suspensos, mas o governo vai subsidiar esse empregado para receber esse benefício emergencial, ou o empregador também pode utilizar a estratégia de redução da jornada. Monique, minha linda, não está no YouTube. Na verdade, eu fui convidada por um professor, né, de São Paulo. Conheço ele, meu amigo, ele inclusive disse que é primo meu, mas não é bem primo biológico, mas ele me convidou e eu fui a entrevistada. Como foi uma live no Instagram, não consta isso. Mas, aproveitando que eu estou dizendo isso tudo, eu vou fazer outra live sobre o mesmo tema com o professor Rodolfo Pamplona. Anotem, por favor, nas suas agendas. Rodolfo Pamplona é a minha inspiração para o direito do trabalho. Essa live vai acontecer no dia 5 de maio, 17 horas.
Eu ainda não fiz a publicação oficial, porque ainda está um pouco longe, 15 dias aí, para não cair no esquecimento, mas a gente vai falar sobre os impactos do isolamento social nas relações de trabalho. Então, certamente vamos fazer um passeio com as medidas provisórias. E aí, essa live, eu vou entrar em contato com o professor, eu não sei se vai ser transmitida pelo meu canal ou pelo dele, deve ser transmitida, né, pelo canal dele, eu acho, embora o convite tenha sido feito por mim. Eu estava fazendo uma live de oratória um dia, e aí uma aluna minha, não me lembro quem foi, falou isso, pô, Pro, eu queria uma live sua do Pamplona. E aí eu disse que eu ia entrar em contato, o Pamplona é um ex-professor meu que lembra de mim mesmo, tendo se passado 20 anos, né? E vocês vão ver um detalhe íntimo da minha vida, ele certamente vai contar o apelido carinhoso que ele me chama até hoje. E aí, depois que eu falei dele na live, eu fui dar aula, e quando eu voltei para o meu Instagram, tinha lá um direct dele. Bruna, eu vi sua live, vi que você me citou. Vamos fazer, gozado. Ele disse que ainda usava fralda. Eu não vou comentar, tá gravando, essa aula vai para o YouTube, né? Mas eu sou autêntica e irreverente, né? Então, de público, aqui um aluno gaiato está dizendo que nessa época, há 20 anos atrás, ainda usava fralda. Então, paciência, né? É que a pessoa aqui também que vos fala entrou no formol e agora, se facilitar, pode até parecer mais jovem do que aquele que usava fralda há 20 anos atrás. Agora lá vem ele mudando discurso, dizendo que é um elogio, é para ressaltar a sua experiência. Ah, rapaz, eu te pego quando eu te encontrar, viu? Vou puxar a sua orelha, fica aí. Bem, aí a gente vai fazer essa live, vai ser bem interessante. Moni, eu aviso para vocês todos quando chegar mais perto, e você vai ter oportunidade de ouvir informações, modéstia à parte, de um dos melhores profissionais, se não o melhor profissional que o direito do trabalho tem na Bahia. No Brasil, ele está entre os melhores, certamente. Eu sou suspeita porque eu sou fã incondicional de Pamplona, tenho um carinho admirável por ele. Mas vamos lá. Eu entrei nesse assunto porque é preciso que sejamos estudiosos do direito de maneira consciente. E aí vocês que estão sendo alunos atualmente da disciplina Direito do Trabalho, por favor, não se permitam estar desatualizados com esses acontecimentos atuais. Né? Isso vai enriquecer muito você. Então, você é estudante de direito e não leu a medida provisória, você é estudante de direito e não sabe o que está se passando no país sobre as concessões dadas aos empresários, pequenos empresários, empresas de um modo geral, empregados. Então, tipo que aqui para nós, só nós conversando, fica feio. Né? Então, leiam a medida provisória 927, a medida provisória 936, e aí no dia 5 de maio a gente bate um papo super dinâmico e interessante sobre o tema. Passado então aí esse dever de casa, né, para você ler, e se você não quiser ler essa medida provisória toda, vou te dar uma estratégia melhor. Jogue no YouTube, coloque lá MP 936, MP 927, tem vídeos maravilhosos. Gosto muito dos vídeos de Rafael Tonassi e Ariana Manfredini Linhares, na verdade, Ariana Linhares, e gosto muito dos vídeos de Henrique Correia e Ellison Miessa. Eu amo Henrique Correia e Ellison Miessa. Eles são fenomenais. São dois professores preparatórios para concurso, mas são dois procuradores do trabalho,
sou fã também dessas duas pessoas. E a Vólia Bonfim Cassar, que é a minha inspiração feminina do direito do trabalho. Adoro, ela é magnífica, assistam quando vocês puderem. Ela, inclusive, está fazendo diversas lives no Instagram. Sigam o Rodolfo Pamplona, sigam a Vólia Bonfim Cassar, o Henrique Correia e o Ellison Miessa. Vocês vão ter aí informativos breves. Eles gravam vídeos de 2 minutos, de 3 minutos, e isso pode te facilitar a estar a par da informação sem ter que dedicar um tempo enorme para ler as medidas provisórias citadas por mim. Voltando aqui a contribuições sindicais, você já sabe que essas contribuições hoje são facultativas, então agora já dá para a gente ler o artigo 580, para que você possa entender que, em que pese esse verbo está sendo usado aí, né, no presente ou no futuro, entenda que essa contribuição acontecerá desde que o empregado anua. E aí a gente vai ver essa informação no artigo 582. Lendo a lei. Artigo 580. A contribuição sindical será recolhida de uma só vez, anualmente, e consistirá na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração, para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30% do maior valor referência fixado pelo Poder Executivo, e para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, registrado nas respectivas juntas comerciais ou órgãos equivalentes. Claro que você não precisa gravar esses percentuais, é só para você perceber que os empregadores também recolhem as contribuições sindicais para os sindicatos patronais. Se o capital social for até 150 vezes o maior valor de referência, o recolhimento é para 0,8%, acima de 150 vezes até 1.500 vezes, o maior valor de referência, 0,2%, acima de 1.500 até 150 mil vezes, o maior valor de referência, o recolhimento é de 0,1%, e acima de 150 mil vezes até 800 mil vezes o maior valor de referência, o percentual recolhido é de 0,02%. A contribuição sindical prevista na tabela constante do item 3 desse artigo corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuída em cada classe, observando-se os respectivos limites. Para o efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva incerta no item 3 desse artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder Executivo vigente à data da competência e contribuição, arredondando-se para R$1 agora a fração porventura existente. Vale a pena eu ler o parágrafo 4º. Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a contribuição sindical de acordo também com a tabela progressiva referida no item 3. Olha o artigo 582 agora. Esse artigo, como eu mencionei agora há pouco, foi modificado pela reforma trabalhista. Os empregadores são responsáveis, aliás, são obrigados, os empregadores são obrigados a descontar a folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Parágrafo 1º. Considera-se um dia de trabalho para efeito da determinação da importância a que alude
o item 1 do artigo 580, o equivalente a uma jornada normal de trabalho, então a um dia, jornada é duração de um dia de trabalho, se o pagamento ao empregado for feita por unidade de tempo. 1/30 da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba habitualmente gorjetas, a contribuição sindical também corresponderá a 1/30 da importância que tiver servido de base no mês de janeiro para a contribuição daquele empregado junto à Previdência Social. Então, perceba que esse artigo traz aí o recolhimento da contribuição sindical sendo facultativo. Eu não coloquei aqui no slide, não tive tempo de crescer esse slide, mas eu vou evoluir na aula mencionando para você os artigos que te ensinam essas partilhas do que é recolhido para os entes sindicais, e na próxima aula eu já vou te passar esses slides que vão estar, portanto, constando e completos com esses referidos artigos. Henrique está dizendo assim: quando a senhora falou sobre a reforma trabalhista que beneficiou o empresariado brasileiro, estava lendo o novo projeto de lei do deputado Hugo Leal, que pretende alterar a lei de falências. É verdade. O objetivo é fomentar a recuperação e a não decretação da falência em determinado período para evitar a alegação de não haver recursos para pagamentos das obrigações. Vamos ver se essa lei vai passar. Verdade. Inclusive, Henrique, parabéns, né, pelo seu interesse nesses assuntos. Direito falimentar ainda é um direito que a gente estuda só no 8º semestre. Sei que você ainda não cursou, então parabéns pelo seu interesse. Vamos acompanhar, né, vamos ver se isso passa. Agora, é mais uma iniciativa de, digamos assim, fomentar a função social da empresa, que é um regramento garantido constitucionalmente. Agora, eu olho, inclusive, esse projeto de lei com cautela, não estou dizendo desconfiança, com cautela, porque quando a gente estuda projeto de lei e quando a gente vê a lei 11.101, que é a lei de falência, você vai justamente perceber que existe margem para que a recuperação judicial sirva para postergar as estratégias do empresário na dilapidação do patrimônio. Estou fazendo uma digressão sobre um olhar um tanto quanto malicioso, malvado, mas quando a gente chegar lá em empresarial, no direito falimentar, eu teço maiores considerações. Diante dos impactos econômicos e financeiros decorrentes do Covid-19, o deputado Hugo Leal propôs o projeto de lei 1397 de 2020 perante a Câmara dos Deputados, justamente para modificar a lei 11.101. Exatamente. Parabéns, Rick. Eu acho que essa lei não vai passar como está originalmente no projeto, não. Mas qualquer coisa, posso, inclusive, pelo seu interesse aí, marcar uma live sobre direito empresarial e os impactos do Covid-19, que aí a gente ganha mais espaço para tratar disso daí. Preciso te remeter agora ao artigo 589 da CLT. Esse artigo 500, vou fazer, Mone, vou marcar e vou te avisar também. Vejo que você é muito interessada no direito empresarial, por sinal. O artigo 589 vai trazer aqui os regramentos sobre as partilhas das contribuições sindicais. Considerando que
Quem quis recolher, recolheu. Você não vai pensar que todas as contribuições sindicais são exclusivamente para o sindicato. Já estudamos aquela pirâmide da organização sindical, inclusive acho que foi a nossa primeira aula à distância, tratar dos sindicatos, das federações, das confederações. E ainda tem as centrais sindicais que funcionam como entes parasindicais. Então, o empregado ou o empregador que queira fazer a contribuição sindical e, substancialmente, o empregado que recolha voluntariamente essas contribuições sindicais. Essas contribuições sindicais serão, em sua receita, repartidas. Não ficará para exclusivamente o sindicato. E a repartição ou partilha dessas contribuições sindicais, você observa no artigo 589, que diz o seguinte: da importância da arrecadação da contribuição sindical, serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho. Inciso 1. Para os empregadores, 5% é direcionado para a confederação, 15% para a federação e 60% para o sindicato e 20% para a conta especial de emprego e salário. Então, 5% para a confederação. Faça uma pirâmide, como eu não fiz isso no Data Show, no slide, vou fazer aqui, vai facilitar a sua vida. Faça assim, uma pirâmide, escreva sindicato, federação e confederação acima. Coloque 5% para a confederação, 15% para a federação, 60% para o sindicato e para a conta especial de emprego e salário, 20%. Essa conta especial de emprego e salário é uma conta que subsidia o governo para o pagamento do sistema FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, ajuda no pagamento do seguro-desemprego. Olha, vocês conseguem enxergar aí? Ó, veja aqui, para os empregadores, a receita, né, do recolhimento, vou ter para a confederação 5%, para a federação 15%, para o sindicato 60%. Se eu somar aqui, ó, vai dar 80%. Restam 20% que serão depositados na conta especial de emprego e salário. Conta especial de emprego e salário. Essa conta que vai dar amparo ao seguro-desemprego. Deixa eu falar dos empregados, Moni, e eu encerro a aula com a sua pergunta. Bem, que é exatamente essa crítica que eu preciso fazer. Para os empregados, porque os empregadores a gente acabou de falar. Para os empregados, nós vamos ter a mesma divisão para os entes sindicais, só que a conta especial de emprego e salário vai perder metade da sua contribuição se o sindicato for filiado a uma central sindical. Olha aqui, permaneço intacta. Confederação dos empregados também vai receber 5%. Federação representativa dos empregados também vai receber 15%, igual dos empregadores. Sindicato, 60%. Tudo igual aqui ao recolhimento dos empregadores. Agora, a conta especial de emprego e salário não vai receber necessariamente 20%. Vai receber, caso o sindicato seja filiado a uma central sindical, a central sindical vai receber 10% e a conta especial de emprego e salário só vai receber 10%, senão a conta não fecha.
Inclusive, se você estiver com a sua CLT, o artigo 589 que nós estamos lendo, em seu inciso 2º, foi alterado pela Lei 11.648, que é a lei que regulamentou as centrais sindicais. As centrais sindicais tinham um desejo muito grande de serem classificadas como entes sindicais para poder ganhar aí parte dessa receita, dessa arrecadação. Só que, para tanto, era necessário mudar a Constituição Federal, porque os entes sindicais são apresentados pelo artigo 8º, né? E artigo 9º, federações, confederações, sindicatos, tudo isso vem mencionado pela nossa Constituição Federal. Devo lhe dizer, inclusive, que as centrais sindicais surgiram decorrente de um reconhecimento, uma paga, né, de promessa feita pelo Lula. Eu não estou aqui a fazer considerações políticas efetivamente, mas históricas. Se você pegar a história para olhar, você vai ver que o Partido dos Trabalhadores surgiu da organização sindical, por isso tem esse nome. Então, os sindicatos se uniram e, inclusive, desvirtuaram os seus puros propósitos, os seus propósitos embrionários, e enveredaram para os interesses políticos partidários. Isso aconteceu no mundo inteiro, por sinal. Se você pegar um livro de história para você estudar os governos presidencialistas do Brasil, você vai ver foto de Lula presidente, acompanhado de duas grandes bandeiras de movimentos, a CUT e tantas outras associações de trabalhadores. CUT é a Central Única dos Trabalhadores. Também tinha a Força Nacional dos Trabalhadores, enfim. E pelo MST, Movimento do Sem Terra. Para a CUT e as outras associações de sindicatos de trabalhadores, o acordo com o governo foi assim: me elejam e eu vou dar em reconhecimento a esse apoio, eu vou reconhecer vocês como um ente que vai ser beneficiário daquela partilha dos sindicatos. Quando o Lula foi presidente, viu que a Constituição Federal tratava do tema, então, para considerar a central sindical como ente sindical, tinha que mudar a Constituição, era um trabalho muito mais cruento, melhor seria, com a bancada que ele tinha no Congresso, aprovar esse tema mediante lei. E aí, passamos a chamar aquelas associações de sindicatos de trabalhadores de centrais sindicais, e as centrais sindicais não puderam ser chamadas de sindicais, passou-se a chamar de ente parasindical. Ente parasindical, porque é um ente que se assemelha ao sindicato, mas que ele não se confunde. O nosso penúltimo assunto é estudar na íntegra a Lei 11.648 de 2008, 31 de março de 2008. Por enquanto, vale a pena tão somente eu fazer essa introdução para você entender que foi fruto de um ajuste com o governo que aprovou-se esse projeto de lei, gerando a Lei 11.648, e aí, meu amigo, sabe aquele ditado popular de farinha pouca, meu pirão primeiro? Pois é. Na hora de ver de onde é que ia tirar para dar a fatia desse bolo aos entes parasindicais, das centrais sindicais, aí que foi uma festa. Porque tudo bem, a CUT quer receber a Força Nacional dos Trabalhadores, todas as associações. Eu preciso fechar no 100% por um critério simples e matemático. Então, para um outro organismo, um outro ente passar a receber, alguém vai ter que perder. Quem é que vai perder? Aí o sindicato foi o primeiro a gritar: eu não vou abrir mão, eu sou quem representa diretamente os trabalhadores, eu não quero perder. Aí pronto. Quando a voz do sindicato foi forte para dizer que ninguém mexe nesses 60%,
Aí a federação disse, pô, eu ganho 15%, vai mexer no meu, Não, não. Aí a confederação disse, quanto mais eu, que ganho 5% só, não vinha mexer no meu. E aí quem sofreu foi o povo brasileiro. Então vamos lá, de novo. Quando a lei 11.648 foi aprovada, o objetivo era reconhecer determinadas associações de sindicatos de trabalhadores que não eram reconhecidas como entes sindicais. Não tinham esse reconhecimento. Simplesmente era CUT. O que era CUT? Nada. Juridicamente, uma associação que fazia barulho, mas dentro da ótica do direito coletivo, não tínhamos como encaixar a CUT nem tantas outras associações formadas por sindicatos de trabalhadores. Aí, esta lei 11.648 reconheceu a CUT como ente. Não podia dar a natureza jurídica a essas associações, reconheceu a CUT e as outras associações, claro, pelo amor de Deus. Estou falando CUT porque a CUT é a que vocês mais ouvem falar. Mas reconheceu, a lei 11.648 reconheceu essas associações de sindicatos de trabalhadores na ótica do direito coletivo. Mas beleza, eu vou reconhecer essas associações, eu preciso dar um nome para elas. Que nome é que eu vou dar? Aí, primeira informação, não pode chamar de ente sindical, porque quem disse quem são os entes sindicais foi a Constituição. Então, não é por lei que eu altero a Constituição, tem que ser por emenda constitucional. Descartou-se a emenda constitucional, porque o caminho é muito mais rígido, muito mais rigoroso para aprovação. Utilizou-se as vias infraconstitucionais da lei ordinária, por isso a lei 11.648, e aí, como não podia chamar de ente sindical, passou-se a chamar de entes parasindicais. Como esse nome ficou um tanto quanto abstrato, a lei instituiu esses entes parasindicais de centrais sindicais. Então, centrais sindicais, conforme artigo 1º da lei 11.648, são associações exclusivamente formadas por sindicato dos trabalhadores. Não existe central sindical de empregador. Só existe central sindical de trabalhadores. E aí a central sindical vai também funcionar para participar de fóruns, debates, negociações, buscando aí proteger interesses da classe dos empregados. Vamos estudar isso com calma, oportunamente. Agora, cujo estudo é contribuições sindicais, o que me importa é que a central sindical não queria só ser chamada de central sindical, queria ser chamada de central sindical ou de ente parasindical para ganhar uma fatia daquele bolo, e eu estou simbolizando esse bolo como uma receita proveniente das contribuições. Não se esqueça que naquela época as contribuições sindicais eram compulsórias, eram obrigatórias. Então, lembra do saco do tio Patinhas? O saco do sindicato era gigante, era muito gordo, de contribuições provenientes de todos os trabalhadores que compunham aquela categoria, que obrigatoriamente precisam recolher àquela época para o sindicato. Isso cresceu os olhos dessas associações e elas conseguiram esse espaço através de centrais sindicais. Quando nós estudamos, agora há pouco, as contribuições para os empregadores, eu não falei de centrais sindicais. Por isso eu te disse, 5% para as confederações, 15% para as federações, 60% para o sindicato e 20% para a conta especial de emprego e salário. 20% para a conta especial de emprego e salário. Agora, se eu estou analisando como essa partilha para a categoria profissional dos empregados, eu vou verificar, e hoje, né, na vigência da reforma, qual foi a contribuição
Qual foi a receita daqueles que voluntariamente optaram por contribuir? X. Então, 5% desse X vai para a confederação, 15% para a federação da categoria, 60% do sindicato, e se esse sindicato for filiado a alguma central sindical, a conta especial de emprego e salário deixa de receber 20% e só vai receber 10%. E esses outros 10% que foram retirados da conta especial de emprego e salário serão transferidos para o benefício da central sindical. Mas isso só acontece se o sindicato for filiado. Se o sindicato da categoria não for filiado a uma central sindical, então a conta especial de emprego e salário vai receber os 20%, igualzinho como era o recolhimento lá do sindicato patronal. Agora, eu preciso fechar a aula de hoje com uma provocação, e vou precisar mais de uns 15 minutinhos só da aula que vem para fechar o conteúdo da V1, que é até contribuições sindicais. Eu estudei com você como primeiro princípio, olha que eu comecei a aula com princípios e estou terminando com princípios. O primeiro princípio que eu falei para você foi o princípio da liberdade sindical. Te disse que a Constituição Federal, em seu artigo 8º, garante aos sindicatos essa liberdade de criar uma associação, que nós vamos chamar de sindicatos, com o cumprimento dos requisitos que nós já estudamos, desde que, naquela base territorial que o sindicato se pretenda afirmar, não exista outro sindicato da mesma categoria já criado. Lembram disso? É o princípio da liberdade sindical mitigado, isto é, condicionado pela unicidade sindical. Pois bem, estou falando desse princípio porque, pelo princípio da liberdade sindical, você pode ter hipóteses em que o Sindicato dos Trabalhadores não existe, ou a federação não existe, ou a confederação não existe. E aí, no caso de inexistência da confederação, aqueles 5% vão para quem? No caso da inexistência do sindicato, os 60% vão para quem? E se, professora, no auge do extremismo, não existir para aquela categoria, nem sindicato, nem federação, nem confederação, não existe ninguém para representar essa categoria, ainda assim, vai poder o empregado, caso queira, recolher, e se recolher, esse recolhimento vai para quem? Entenderam? Porque nem sempre a gente vai ter a federação, a confederação, todos os entes postos ali perfeitamente. E se não tiver, como é que a gente vai redistribuir esta partilha das contribuições sindicais? Essas informações estão nos artigos seguintes, 590 e 591. Estudamos o artigo 589. Eu vou crescer esses slides porque fica bem mais organizado para vocês. Eu incluo o artigo 589, o 590, o 591. Encerramos aí o conteúdo para V1. E aí, inclusive, eu já vou fazer, eu acho... Vem cá, vocês preferem, eu estou corrigindo lentamente todas as atividades, porque minha vida não está fácil, está conseguindo ser mais trabalhosa do que no tempo que eu trabalhava presencialmente. O que é que vocês preferem? Eu poderia encerrar na próxima aula o conteúdo da V1, já fazer a devolutiva das questões que eu passei para casa, ou seja, eu corrijo em sala e você vai me aguardando paulatinamente eu responder o e-mail com minhas correções técnicas, mas pelo menos a resposta de cada questão você já tem aí para não ficar no vazio. E aí a gente vai para o assunto da segunda unidade a partir de hoje a 15. Ou então, caso você queira, eu não faço a devolutiva das questões agora, eu encerro o conteúdo da V1, sigo imediatamente com os outros conteúdos e faço a devolutiva dessas questões em uma espécie de tirar dúvidas e revisão na semana anterior à prova. Talvez eu acho até que você prefira assim, porque assim você já vai ter estudado, né?
Mas é melhor? Se manifestem aí, meus queridos. É melhor, né? Então, pronto. Tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu vou corrigir todos, mas eu estou toda engarrafada, toda embolada de tantas atividades. E agora eu estou tendo que, inclusive, cadastrar as questões no sistema virtual, no mínimo 30 questões por cada uma das disciplinas que eu tenho. Uma loucura. Então, por favor, desculpa essa minha demora, mas eu vou dar o retorno a vocês. E antes da prova, então, uma aula antes, eu faço o comentário de todas as questões que eu passei em todos os estudos dirigidos, e a gente tira dúvidas, é um momento que vocês já vão ter aí atualizado o estudo, aquele que se engarrafou também, porque tem gente que está trabalhando, eu sei, e aí a gente faz essa devolutiva, então, na aula antes da prova, tá? Muito obrigada mais uma vez pelo enorme carinho. Finalizar com a questão... Desculpa, Mone. Finalizo sim. Quais são os efeitos dessa mudança para os sindicatos, principalmente em relação à contribuição compulsória? Veja bem, diante daquela massa de proletariados que eu falei no meio da aula, visivelmente, aquela pessoa pobre que ganha, por exemplo, pouco mais de 30 reais por dia, ou 30 reais, 30 reais, Jesus? 30 vezes 30, 900. Então, sei lá, 33 reais, poderia fazer uma conta aqui, 1.045, que é a média do salário do brasileiro, dividido por 30, R$ 34,83 seria o valor de um dia de trabalho. Caso o empregado queira, ele deixa de receber para pagar, para passar para o sindicato. Veja bem, R$ 35 aproximadamente é a feira de frutas e legumes em uma semana. Para uma pessoa pobre, vai comprar pão, vai comprar farinha e feijão, para comer é muito melhor do que recolher para o sindicato. Fora aqueles sindicatos que são muito frágeis e não cuidam efetivamente da sua categoria. Quantos empregados, quantas categorias você nem ouve falar do sindicato, não faz nada pela categoria, morto lá, só recebia o dinheiro e nada trazia de útil ou proativo à classe. Então, quer saber? Olha o pensamento do empregado. Graças a Deus, o governo foi ótimo para mim. Deixou de me obrigar a pagar essa contribuição que antes era compulsória. Quer saber? O sindicato não me ajuda, o sindicato não faz nada por mim, nada pela minha classe, o sindicato que se resolva. Para não dizer outra palavra, que eu estou gravando e essa aula vai para o YouTube. Percebe? Então, isso fragilizou, enfraqueceu o sindicato, e o sindicato, que deveria ter aquele espírito puro de valorizar a classe, deixou de fazer, porque agora o sindicato está com pensamento de empresa, assim, quem recolhe para mim eu ajudo, quem não recolhe eu vou cobrar, ou não vou ajudar. Então, tudo bem que as homologações não são obrigatoriamente mais feitas pelo sindicato, mas para você hoje buscar qualquer auxílio do sindicato, ou você se filia a ele para pagar, ou você vai pagar o preço do serviço que você deseja assistência, ainda que seja um serviço exclusivamente voltado para a relação de trabalho, cujo papel deveria ser exercido puramente pelo sindicato, sem essa cobrança à parte. Mas aí o sindicato se condicionou ao recolhimento. Como eu não estou sendo beneficiado pelos recolhimentos, não vou mais acolher essa categoria. Só para finalizar, vocês acreditam que vários sindicatos, em suas convenções e acordos coletivos, logo depois da reforma trabalhista, colocou uma cláusula que a Justiça do Trabalho teve que julgar, vários juízes, não tem súmula ainda sobre isso, mas vários juízes entenderam como nula, concordo com esses juízes, mas vários sindicatos colocaram uma cláusula no acordo coletivo de trabalho, na convenção coletiva, de que os termos tratados naquele acordo, naquela convenção coletiva, só se aplicam aos trabalhadores que estiverem contribuindo para o sindicato. Pelo amor de Deus. Isso daí é um meio de barganha inidôneo. Percebe? Então,
Essa é a situação. Os sindicatos deixaram de receber, de recolher, se fragilizaram e perderam ainda cada vez mais, né, ainda mais, o interesse por lutar pelos interesses da categoria. A gente vê a fragilização daquele princípio da adequação, porque o sindicato deixa de ser a voz dos trabalhadores por desgosto diante dessas mudanças legislativas. Então, é uma situação que não tem solução, diz Monique, porque, de um lado, tem o sindicato que não faz o que deveria, e, de outro, prejudica o trabalhador. E aí é exatamente isso que os empresários querem, porque antes o maior inimigo dos empresários, Moni, era o sindicato. Como o sindicato se fragilizou, os empresários ganham força e usam um artifício, uma arma branca oferecida também pela reforma trabalhista, que é o predomínio ou a prevalência dos acordos individuais, né, para diversos temas. Então, muita coisa que não podia fazer mediante acordo individual, agora é feito. E aí esse acordo individual coloca o empregado cada vez mais vulnerável, impotente, porque quem sou eu, empregada, ainda que eu discorde daquele acordo, o empresário está me chamando para fazer aquele acordo, honestamente, ou eu aceito, eu vou ser despedida, e eu não posso ser despedida. O Brasil já estava se afundando numa crise financeira, agora a gente entra em colapso financeiro em função do Covid-19 e do impedimento das pessoas exercerem suas funções, isso prejudica empregado e empresário também, então é agora que o empregado vai, infelizmente, se curvar e aceitar todos esses, entre aspas, acordos individuais, com o objetivo de manter os seus empregos, porque antes isso do que uma situação pior ainda do que essa. Entende agora a lógica? Aí você viu a predominância do negociado sobre o legislado, é tudo, digamos assim, um conjunto de peças que se encaixam muito bem, como um quebra-cabeça que vai se armando para formar aquela estratégia pensada de maneira muito inteligente pela bancada empresarialista do Temer e seus discípulos, para satisfazer muito mais os interesses empresariais. Ok? Foi massa sua pergunta, Moni, sua digressão. Eu queria ter dito isso no início, mas eu falei tanto, né, de outras coisas, às vezes acabo sem concluir o meu pensamento. Eu preciso aliás, professor precisa ter uma concentração muito grande para seguir aqui sem se perder no raciocínio, ainda mais olhando para uma parede, eu estou no meu gabinete, né, uma parede, sem vocês, então é muito difícil, é muito estranho. Mas muito obrigada pelo interesse de vocês, pela concentração de vocês, pelo carinho indiscutível que cada um de vocês tem por mim, pelas minhas aulas, né, por esses nossos encontros, ainda que à distância. Quando esse bicho passar, eu prometo que darei um abraço caloroso em cada um de vocês, que eu gosto muito, do fundo do meu coração. Beijo. Vou só beber uma água, porque eu tenho que entrar agora na aula de Direito Empresarial. Eu e Henrique. Um beijo. Bom fim de semana para todos vocês. Tchau, gente.